Graças a paz, irmãos. Abramos a palavra do nosso Deus em Naum, capítulo 1, tendo encerrado a exposição, a série expositiva em Jonas. Conforme foi anunciado previamente, nós daremos continuidade à série, à exposição, a partir do livro de Naum. Então, Naum, capítulo 1, nós hoje pela manhã veremos do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o escolzita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós ainda estamos longe de casa, Senhor. Ainda estamos longe da Nova Jerusalém, a qual nós aguardamos que virá do céu, junto com o nosso Rei. Mas especialmente, Senhor, daquela casa que nos aponta para essa casa, Senhor, que aguardamos tão ansiosamente, que é a congregação, a Tua igreja reunida como povo Teu, Senhor. Nós clamamos a Tua misericórdia mais uma vez, Senhor. Novamente, mais um dia do Senhor, nós nos lançaremos em uma situação desconfortável, mas que de alguma forma procura suprir a necessidade que nós temos da Tua palavra. Mas que em tudo isso, Senhor, seja o desejo do nosso coração, a nossa oração dioturna, Senhor, que tudo isso passe e estejamos novamente reunidos, e antes que toda essa era se encerre, e nós então sejamos recolhidos à Tua presença de eternidade à frente, Senhor, da eternidade à frente. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo a Tua bênção sobre esse tempo que teremos agora, Senhor, caminhando no livro de Naum. Amém. Irmãos, quase um século depois, ou um pouco mais disso, da pregação de Jonas, Nínive já estava corrompida em sua impiedade. Então, como instrumento de disciplina do Senhor, ela invadiu o reino do norte e levou as 10 tribos de Israel cativas e espalhou por todo o mundo, como o Senhor havia anunciado que faria ao reino do norte por sua desobediência, obstinação e quebra do pacto. Irmãos, apenas algumas décadas para isso ocorrer. Apenas algumas décadas entre a pregação de Jonas e a conversão daquela cidade e esse juízo, e eles terem sido instrumentos do Senhor dessa forma, e agora esse pronunciamento de juízo. Mais ou menos, irmãos, 100 anos haviam passado desde a pregação de Jonas, pela qual Deus intentava demonstrar misericórdia. O Senhor então agora levanta outro profeta, quase 100 anos depois, Naum, não mais para uma pregação que intentava misericórdia, mas para declarar uma sentença de juízo. Não foi, irmãos, como a pregação de Jonas a essa cidade, pela qual haveria a possibilidade de mudança, haveria uma possibilidade de desistência de destruição. O Senhor enviou a pregação com esse intuito. Aqui, irmãos, em Naum, sentença contra Nínive. É uma sentença. Não foi como a pregação de Jonas, pela qual eles foram informados. Esse livro Profecia não foi enviado primariamente a Nínive, ele foi dado ao povo do sul. E por que isso, irmãos? Por que dessa forma esse livro?
Escós, irmãos, ou Escol, ou Elcós, melhor dizendo, é a cidade de Naum, né? Ele diz aqui, livro da visão de Naum, o Eucosita, né? Provavelmente essa cidade ficava no Reino do Sul, né? De forma que Naum profetizou e fez o seu ministério de profeta exatamente no sul, no Reino do Sul. Esse reino, irmãos, não foi derrubado pelo Império Assírio, pois o Senhor livrou-o da Síria quando ela tentou entrar em Jerusalém. O Império Assírio invadiu o Reino do Norte, levou o Reino do Norte cativo e espalhou pelo mundo, e eles tentaram entrar em Jerusalém e invadir o Reino do Sul, mas não conseguiram. Provavelmente, então, irmãos, Naum profetizou no período de Sofonias e nos primeiros anos do ministério de Jeremias. Para que então, irmãos, Deus entrega essa profecia ao povo se ela se refere a Nínive? Como que Deus entrega uma profecia, levanta um profeta que profetiza contra uma nação, contra um império, contra uma cidade, mas essa profecia, na verdade, não entrega a esse império, é entregue ao povo de Deus. Isso se dá, irmãos, porque o propósito do livro de Naum é dar conforto ao povo de Deus, ao Reino do Sul. E interessante aqui, irmãos, que o nome Naum em hebraico significa exatamente conforto, consolo ou consolador. Por que isso traz conforto, irmãos? Porque ao anunciar juízo sobre os inimigos do povo de Deus, Deus traria consolo ao seu povo. E essa é a grande mensagem, irmãos, do livro de Naum. De forma que todo o livro está estruturado da seguinte forma, e nós vamos caminhar por ele nesse dia do Senhor e no próximo, se o Senhor se permitir. Nós temos a apresentação do Senhor como misericordioso e vingador, do versículo 1 a 7 do capítulo 1. Depois, a segunda parte do livro, do 8 ao 15, o anúncio de juízo sobre os inimigos da igreja e livramento para ela. E depois, do capítulo 2, versículo 1 até o final do livro, que é o capítulo 3, versículo 19, o juízo do justo juiz. Como e por que o Senhor derrama juízo sobre essa nação. Hoje, irmãos, nós vamos ver apenas esse primeiro momento da narrativa, ou melhor, do livro de profecia, do versículo 1 ao versículo 7, no qual, irmãos, o Senhor nos ensina que o Senhor é misericordioso para com o seu povo e vingador para com os seus inimigos. O que esse texto nos ensina, irmãos, essa porção que nós lemos agora, e nós vamos expor, se Deus quiser agora, nos ensina que Deus é misericordioso para com o seu povo e vingador para com os seus inimigos. Percebamos então, irmãos, e a nossa exposição ela vai caminhar dessas duas formas. Nós primeiro vamos ver algumas questões preliminares, e então depois nós vamos entrar em alguns detalhes dessa porção que nós lemos agora há pouco. Percebamos, irmãos, uma coisa importante, então, antes de nós entrarmos nos detalhes desse livro, a partir dessas informações gerais que nós vimos agora na elucidação desse texto. Preste atenção, irmãos. É a mesma nação a qual Jonas foi enviado. É a mesma nação. Não foi sem querer que eu escolhi esse texto como uma continuidade da exposição de Jonas. Inclusive, alguns autores, alguns teólogos vão dizer que Naum é como se fosse uma continuação de Jonas. Pode e deve ser visto um do lado do outro, para que a gente possa compreender então essa mensagem ampla desses dois profetas. Essa nação, irmãos, se converteu sob a pregação de Jonas, mas pouco mais de 100 anos depois, conforme nós vimos, já estava recebendo a sentença de juízo, e dessa vez sem intenção de misericórdia. Então, irmãos, alguém pode perguntar, à luz desses dois livros, né, Jonas e Naum, como se dá essa relação entre misericórdia e juízo de Deus? Ele não é misericordioso, ele não tem prazer na misericórdia, conforme nós vimos no livro de Jonas. Como ele pode agora, a mesma nação, anunciar juízo sem possibilidade de suspender esse juízo? Essa não é uma pergunta, irmãos, de pouca importância para entendermos o que está acontecendo aqui, irmãos. Responder de maneira errada essa pergunta, como muitos o fizeram e têm feito, levará
e levou a muitos a negarem a existência do inferno, a doutrina do juízo final e, de uma forma mais prática, até mesmo a realidade da disciplina eclesiástica. E essa é uma pergunta importante, irmãos. E o que nós vamos ver hoje nesse texto é que a misericórdia de Deus não contradiz a sua justiça e vice-versa. A misericórdia de Deus não contradiz a sua justiça e nem a sua justiça a sua misericórdia. Mas nós responderemos essa pergunta, irmãos, um pouco mais à frente no nosso próximo ponto. Entretanto, mais uma pergunta preliminar deve ser levantada aqui, irmãos. E ela é de grande importância para entendermos esse texto. O que explica o fato de, após uma conversão em massa, 100 anos depois, uma nação está recebendo uma sentença dura e inflexível? O que é que explica isso, irmãos? A mesma nação que foi alvo, símbolo e instrumento do Senhor para anunciar sua misericórdia a todos os homens, ao maior de todos os pecadores, essa mesma nação agora está sendo alvo de um juízo inflexível da parte do Senhor. Nós temos duas possibilidades aqui, irmãos, e uma não exclui a outra. Na verdade, eu creio que as duas estão uma do lado da outra. A primeira, que explica isso, é que os filhos e netos da geração anterior, que se converteu sob a pregação de Jonas, não seguiram o caminho da piedade. Aqueles que ouviram a pregação de Jonas e converteram-se, os filhos destes não seguiram o caminho da piedade. E com isso, irmãos, nós temos alertas aos filhos e crianças da nossa igreja e aos seus respectivos pais. Pais, façam com que seus filhos ouçam essa aplicação, esse trecho da exposição agora com muita atenção, ou então explique a eles posteriormente. Há uma grande tentação de falsa segurança nos filhos da aliança, nos filhos de pais crentes. Filhos de aliança, prestem atenção. Vocês têm benefícios que os filhos dos ímpios não têm. Vocês estão incluídos na comunidade visível do pacto. Vocês estão usufruindo dos meios que vão te conduzir até a conversão, que têm poder para fazer isso. Vocês têm pais piedosos que te ensinam o caminho da verdade. Não se confie nisso, como os judeus o fizeram nos dias de Cristo, achando que só porque eram filhos de Abraão, então eles não precisavam de Cristo. Não confie nisso. Você precisa passar pela conversão, tal qual o seu pai passou. Os ninivitas tiveram pais crentes e convertidos. Essa geração que estava recebendo o juízo da parte de Deus por meio de Naum, tiveram pais crentes e convertidos sob a pregação de Jonas. Mas eles mesmos não se converteram. Por isso, filhos da aliança, não se enganem. Não se agarrem a uma falsa segurança. Não apenas a conversão dos seus pais, mas a sua própria conversão é essencial para a sua salvação. Ainda sobre isso, queridos, há uma aplicação para nós, os pais. Sobre nós, irmãos, há uma grande necessidade de nós ensinarmos os nossos filhos no caminho da vida e da piedade, no caminho da fé em Cristo Jesus. Mas ainda há, irmãos, uma negligência e uma displicência entre os pais na nossa geração. Irmãos, Deus exigirá de nós, meu irmão que é pai e minha irmã que é mãe. É uma responsabilidade enorme, irmãos, sermos pais de filhos da aliança, ao mesmo tempo que é um grande privilégio. Se você vir a testemunhar a ruína espiritual de seus filhos, tendo você sido negligente, saiba que terás responsabilidade nisso. Sabemos, irmãos, que quem converte é o Senhor. E essa é a base da nossa fé, a soberania do Senhor na salvação. Foi isso que nós vemos no livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor, não depende de nós. Deus pode converter filhos de pais descrentes, filhos que não convivem no contexto da aliança, do pacto da nova aliança, da comunidade da aliança, encharcado do evangelho. E eu sou um exemplo disso. Filho de pais não crentes que foi convertido, independente da sua filiação.
E mesmo pais sendo piedosos, mesmo pais sendo diligentes, ainda assim um filho pode virar as costas para o Deus do pacto sob o qual eles têm o selo. Nesse caso, irmãos, nesse contexto de diligência da parte dos pais, nós descansamos do Senhor. Mas, queridos, um pai que tem um filho no contexto do pacto, que for displicente, não deve se esconder usando erroneamente a doutrina da soberania de Deus. Deve confessar sua irresponsabilidade, se arrepender, rasgar as vestes e clamar. Para que isso não venha a acontecer, pais, sejamos diligentes hoje. Hoje. O que é que mais tem influenciado o seu filho, pai? O que é que mais você tem deixado encher o coração do seu filho? Ou melhor, o que é que você não tem colocado no coração do seu filho? Inculca as verdades da palavra de Deus. É o que o Senhor fala em Deuteronômio capítulo 6. Em toda e qualquer situação, caminhando, sentando, deitando, levantando, comendo, inculcar as verdades da palavra de Deus no coração dos seus filhos. Muitos são indiferentes ao progresso na piedade e à fé de seus filhos. São negligentes quanto ao culto doméstico e à instrução, como, por exemplo, os catecismos, a memorização de versículos, estudar a Bíblia juntos, orar juntos. E muitos até se opõem à participação dos seus filhos no culto público, que é um direito deles. Eles fazem parte da comunidade visível do pacto. Todos aqueles que fazem parte da igreja visível têm o direito de estarem cultuando junto com o povo de Deus. Não apenas são negligentes na educação privada, na piedade de seus filhos, mas ainda lutam para que eles não recebam, estejam no culto e não recebam os benefícios do pacto da graça ali administrado. Os ninivitas, quebrantados, não ensinaram a piedade para os seus filhos. Não clamaram para que seus filhos se convertessem e seguissem num caminho da piedade, servindo ao Deus de Israel. Uma geração não louvou Deus a outra geração. Irmãos, que o Senhor nos livre disso, queridos. Se até que você tem sido negligente no discipulado do seu filho, no culto doméstico, na catequização, na memorização de versículos, que o testemunho do que nós temos visto, desse contexto no livro de Naum, te conduza ao arrependimento. Mas nós também temos uma segunda possibilidade, irmãos, que explica tudo isso e, como eu falei, uma não anula a outra. Ambas podem estar totalmente e tranquilamente de pé, explicando essa situação do porquê que uma cidade, menos de 100 anos depois, já estava recebendo que recebeu misericórdia de Deus, já estava recebendo um juízo inflexível. A possibilidade, então, irmãos, a segunda é: eles se arrependeram e o Senhor os livrou do juízo, como nós vimos. Mas logo em seguida, após passar 40 dias, e o texto de Jonas para ali, logo após, um dia após o anúncio de Jonas do juízo. Eles começaram a questionar se o Deus de Israel realmente existia. Ora, foi prometido que o juízo viria. Não foi falado nada acerca de arrependimento. E o juízo não veio. Isso realmente pode ter abalado a muitos, ou melhor, ter mostrado o falso arrependimento de muitos. Veja, irmãos, não me refiro aqui a todos, que todos passaram a questionar a existência do Deus de Israel, que todos, na verdade, tiveram um falso arrependimento. Pois em Jonas é dito que Deus não derramou juízo porque o povo se arrependeu. Deus não se deixa enganar por falso arrependimento. Porém, irmãos, é possível que, ao passar dos dias, os ninivitas, ou alguns dos ninivitas, ou a maioria deles, tenham feito o que muitos fizeram nos dias dos apóstolos e continuam fazendo até hoje: usar da graça e da misericórdia para a libertinagem. Hoje, irmãos, muitos, quando são afligidos, correm para Deus e logo depois que a aflição passa, o desprezam. E até questionam a existência de Deus por não haver os juízos tais quais existiam no Antigo Testamento. Com a pergunta como: se existe Deus, por que ele não faz juízos mais frequentes como fez no Antigo Testamento? Ora, eu busquei o Senhor naquela hora da aflição, mas veja, nada me aconteceu.
Que problema? Esse Deus não existe. Eu fui um tolo quando eu busquei daquela forma. Quando Satanás, irmãos, na minha adolescência, recém-convertido, me intentou a descrença, essa foi uma das questões que ele levantou a mim. Por que os mesmos juízos não acontecem hoje? A resposta para isso, irmãos, é simples. Quem disse que Deus não faz? O que não ocorre mais, irmãos, é a revelação específica de que algo é juízo de Deus ou a vinda deles de uma forma extraordinária. Pois tais revelações, irmãos, como nós já vimos em diversas exposições, tais revelações de anúncio de juízo e suas manifestações extraordinárias tinham o papel de revelar a Deus o seu ser, a sua obra, ou seja, revelar o evangelho. Mas ele continua fazendo sim, irmãos, os juízos pelos meios naturais. Aliás, irmãos, nós estamos exatamente passando por um juízo. E é assim que a Escritura interpreta isso, irmãos. Entretanto, normalmente os que questionam o porquê de Deus não derramar juízos como ele derramava no Antigo Testamento são exatamente os mesmos que estão indispostos de verem e reconhecerem que a situação que o mundo tem passado hoje é manifestação do juízo de Deus. Mas é assim que seria interpretado pelos profetas no Antigo Testamento. Nós não temos mais a revelação extraordinária, Deus anunciando. Nós não temos mais uma manifestação extraordinária de juízo. Os meios naturais, o padrão já foi estabelecido. Nós continuamos interpretando a Escritura nesse caminho. E todos esses derramares de juízo, do que nós já vimos do experimentado pecado do estado de pecado e de miséria que nós temos pelo pecado, tudo isso aponta para o juízo vindouro. É Deus anunciando aos homens: se coronavírus é ruim, muito pior será o meu juízo eterno. Se a Segunda Guerra Mundial foi ruim, muito pior será o meu juízo eterno. Se a fome e a pobreza é ruim, muito pior será o meu juízo. Em resumo, irmãos, o que ele tinha de ensinar sobre o padrão do seu juízo à luz do Evangelho, anunciando o que aguarda aos homens que desprezam a Cristo, ele já o fez. Agora, ele dá apenas ao mundo porções do que virá. E esse pode ter sido, irmãos, um pensamento no coração dos ninivitas e pode estar no seu coração, levando-o a desprezar o Senhor, mesmo sendo ele misericordioso. Se isso é a sua situação, se você diz professar a fé em Cristo e usa da misericórdia de Cristo e tripudia pelo fato de você não sofrer tantos juízos como você esperava, arrependa-se. Não queira seguir na mesma trilha dos ninivitas. Receberam misericórdia, mas em obstinação passaram a ser alvo do juízo condenatório do Senhor. Preste atenção nisso, irmão. Desprezar e abusar da misericórdia de Deus traz maior juízo. E é o que nós veremos aqui no livro de Naum. Desprezar e abusar da misericórdia de Deus traz maior juízo. Usar a misericórdia de Deus para viver no pecado ou desprezar a Cristo é tripudiar da misericórdia e trazer sobre si não misericórdia, mas juízo. Ele é misericordioso com os que se arrependem e odeiam o pecado, com os que se refugiam nele. O ponto aqui não é perfeição, o ponto aqui é ódio contra o pecado, arrependimento contra o pecado, buscar se refugiar nele. Os que se refugiam nele, por causa da misericórdia, não usarão a misericórdia para blasfemar, para pecar contra Deus. Conforme Matthew Henry comentou nesse texto, os ninivitas haviam certa vez considerado Deus tardio em irar-se, como foi visto no versículo 3 desse livro de Naum. E talvez, contando demasiadamente com a misericórdia que haviam experimentado, acharam que poderiam se fazer ousados para com Deus. Mas eles descobrirão que Deus é justo e zeloso, bem como misericordioso e bondoso. E tendo mostrado a sua justiça, a justiça da sua ira, em seguida ele mostra o seu poder e a total insuficiência dos seus inimigos para contenderem com ele. Esse possível pensamento, querido, nos ninivitas, não está muito longe de nós. Não está muito longe de nós. Ele pode ser visto, irmãos, na heresia da quaresma e da penitência,
que afastam os homens de Cristo. E quão oportuno é esse tópico aqui agora, irmãos. A quaresma é o tempo entre a quarta-feira de cinzas, que é o dia após a festa da carne, o carnaval, e a da Páscoa, cuja celebração também é uma invenção da Igreja Romana, não ordenada para a Igreja de Cristo, totalizando assim 40 dias. Por isso, quaresma, entre a quarta-feira de cinzas e a chamada, denominada, classificada e inventada Semana Santa. O que é que os homens vão fazer nesse período? Os homens vão se purificar dos pecados cometidos no carnaval. E como fazem isso? Por meio de penitências. Faça isso ou aquilo e você terá os seus pecados, tais e tais pecados, purgados e perdoados. Reze tantos Pais Nossos e não sei quantas mil Ave Marias. E você vai ser, então, santificado, perdoado, etc. Satanás, irmãos. Satanás ensinou essa doutrina para afastar os homens de Cristo, para fazê-los blasfemar contra a misericórdia de Deus. Você percebe? É pecado premeditado. A história dessa introdução, dessa prática, era exatamente por uma tentativa de suavizar a situação do carnaval. Olhe, podem se entregar à carne, podem se entregar às suas paixões. Vocês têm 40 dias para se purificar, 40 dias para ter a misericórdia do Senhor. Eu peco, a mentalidade é, eu peco agora no carnaval, me esculhambo no pecado, porque depois terei a quarentena com as penitências em imbatível e a minha abstinência da carne na sexta-feira santa. Não há misericórdia para um coração que pensa assim. Aí você pode pensar assim, pastor, mas que legal, eu não sou romanista. Mas não é apenas os romanistas que pensam dessa forma, irmãos. Não precisa ser romanista para cometer esse mesmo erro grosseiro. Pecar, achando que está tudo bem, porque Deus é misericordioso, é fazer o mesmo. É fazer o mesmo. Não tripudiemos, irmãos, da misericórdia. O Senhor fala, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor buscar a santidade, confiando na obra de Cristo, no poder do Espírito Santo, do que achar, não, eu posso cometer esse pecado, depois é só eu pedir perdão. Isso não é evangelho. O arrependimento contínuo é evidência de que o primeiro arrependimento para a vida ocorreu. Desprezar o arrependimento diário, irmãos, é entregar-se a pecados piores que os anteriores, como um cão que volta ao seu vômito. E desprezar a misericórdia de Deus é exatamente colocar-se debaixo de maior juízo. Irmãos, sejamos diligentes na confissão de nossos pecados ao Senhor e uns aos outros, clamando que Ele nos perdoe. Não sejamos tripudiadores da misericórdia de Deus, achando que porque um dia eu entreguei a minha vida a Cristo, ou porque eu professei a minha fé e fui batizado, está tudo tranquilo. O arrependimento, a confissão, o quebrantamento não pode ser na situação quando você ouviu a pregação na qual você creu, mas tem que ser todos os dias. Nínive parou na pregação de Jonas e agora estão recebendo um novo profeta declarando juízo. Declarando juízo. Mas só para fundamentar, irmãos, isso que foi dito, alguém pode me perguntar, mas pastor, tudo isso que o senhor falou não são questões que são questões possíveis, não estão nesse texto. Sem dúvida, irmãos, em nenhum momento vocês me viram recorrendo aqui ao texto, nessas questões preliminares e nessas aplicações à luz do contexto do livro. Mas o ponto aqui é exatamente isso, irmãos. A base para essas questões é exatamente o fato de existir um livro, o de Jonas, e menos de 100 anos depois, um outro livro, Naum. No primeiro, arrependimento e misericórdia. No segundo, juízo inflexível. Então vem a segunda questão. Eu sustento isso, queridos, com base no fato de, possivelmente, Assurdão III, aqui é só para você saber o nome do possível rei que foi na época da pregação de Jonas, teve um filho chamado Senaqueribe, e foi exatamente esse filho que estava insultando a Deus 30 anos depois da conversão dessa nação. Segundo Reis 18 mostra isso. E quando ele insulta o Deus de Israel, ele mostra um possível conhecimento de quem é esse Deus, mas de uma forma totalmente impiedosa e desprezando a ele. Então, a doutrina geral da Escritura, irmão, nos dá essa possibilidade de interpretação e aplicação dessas questões preliminares que nós, sem dúvida, perderíamos muito
se nós não as destacássemos. Mas então, irmãos, vem a segunda porção, a segunda parte da exposição, exatamente debruçando um pouco mais sobre os detalhes dessa profecia, do versículo 1 ao versículo 7, no qual nos é apresentado duas coisas aqui, irmãos. O Senhor é misericordioso e vingador. Como nós vimos, irmãos, o livro começa declarando qual é o tipo de profecia. Havia diversos tipos de profecias, e aqui é declarado qual é o tipo. Versículo 1 do capítulo 1. Sentença contra Nínive. Irmãos, sentença significa que já está certo, já está fechado, é prego batido e ponta virada. É uma âncora pendurada no pescoço com a corrente em aço inoxidável e jogada no fundo do mar. Não tem volta. Deus não está anunciando juízo com o desejo de que eles venham e se convertam, como nós meditamos no livro de Jonas. Não, ele está anunciando, dizendo, eu vou executar, acabou. Acabou. Eu sou tardio em irar-me, mas eu me iro quando os homens desprezam a minha misericórdia. E é isso que vai acontecer com todos os homens. Naum nos lembra exatamente disso, irmãos. Toda a história da humanidade, desde a queda até aqui, é Deus anunciando a sua misericórdia aos homens, é Deus anunciando a sua graça, e muitos tripudiam da sua misericórdia. Ele é tardio em irar-se. Muitos desses vivem a sua vida, às vezes até com coisas boas na vida nessa terra, mas virá o juízo e virá a ira. A sentença é decretada contra os que desprezam e tripudiam da sua misericórdia, do seu Cristo. E então, irmãos, levanto novamente agora aquela pergunta que foi levantada anteriormente e não foi respondida, foi levantada lá atrás. Como se dá essa relação entre misericórdia e juízo de Deus? Ele não é misericordioso e não tem prazer na misericórdia, como nós vimos em Jonas, como agora pode anunciar à mesma nação um juízo sem possibilidade de suspendê-lo? Irmãos, o Senhor, por meio do livro do profeta Naum, responde essa questão. E perceba que coisa interessante do que nós lemos aqui no versículo 1 ao versículo 7. Ele faz questão de fundamentar o seu juízo e a sua misericórdia na mesma coisa. Ele fundamenta a sua misericórdia e o seu juízo em quem ele é, nos seus atributos. Irmãos, em toda essa porção que nós lemos do versículo 1 ao versículo 7, ele nos traz várias imagens acerca da sua ira e da sua justiça. Ele é Deus zeloso, vingador, cheio de ira contra o pecado, justo, poderoso, forte e forte. Deus, irmãos, como nós vimos no sermão de domingo passado, Deus se ira de forma santa e justa, pois sua ira é uma manifestação contra o pecado. E ela é fruto da sua infinita bondade. É uma reação moral contra o pecado, contra o mal. Deus é justo e não pode tolerar o pecado. Por isso, o que se espera de um Deus bom, justo e santo é a ira e o juízo sobre pecadores. Todas essas imagens, irmãos, do livro de Naum, ele é cheio de ira, ele tem controle sobre a tempestade. Esses dias nós vimos aqui na nossa cidade o quão pesada pode ser uma tempestade. Talvez muitos nunca tenham visto uma tempestade tão forte. Ele controla a tempestade, Naum diz. Isso que assustou a muitos, não está falando, ele controla. Os montes se desfalecem diante dele. Ele derrama fogo e as rochas são demolidas. Todas essas imagens, irmãos, é para mostrar o poder desse Deus, o poder da sua justiça, da sua ira contra o pecado. São imagens deliberadamente fortes e assustadoras. Só que o texto também nos lembra, irmãos, da sua misericórdia no contexto da sua ira e do seu juízo. Veja especificamente o versículo 3, a parte A. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor é tardio em irar-se. Agora veja o versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ou seja, irmãos, a misericórdia de Deus é para os seus. Ele é bom e fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Ele é fortaleza para os que fazem dele
fortaleza. Aqui, irmãos, no livro de Naum, nos é revelada a glória do Evangelho de Cristo, irmãos, que nos mostra que não há incompatibilidade entre a misericórdia de Deus e a sua justiça e a sua ira. Não há. Deus não inocenta o culpado, irmãos. É o que nós acabamos de ler aqui no mesmo versículo 3, que diz que ele é tardio em irar-se. Ele não inocenta o culpado. Quando ele perdoa, irmãos, quando ele é misericordioso, ele não faz como um ato de, deixa para lá, finjamos que nada aconteceu. Não é essa a natureza da misericórdia de Deus. Não é essa a natureza do perdão de Deus. Ele não finge que nada aconteceu. Homem, vamos deixar isso para lá, vamos botar uns panos quentes aqui em cima. Não é esse o raciocínio. Ele não inocenta o culpado. O culpado tem de pagar. O grande problema, irmãos, é que o culpado, nós não conseguimos pagar, de forma que o justo juízo de Deus nos é revelado. E aqui está a glória do Evangelho de Cristo, irmãos. Deus envia Cristo, totalmente homem, aquele que deveria pagar, e totalmente Deus, o único que poderia suportar a ira justa de Deus, o único que poderia satisfazer a justiça de Deus. Cristo, então, por uma relação e representatividade pactual, assume o lugar do culpado. Deus pune o pecado em Cristo, que voluntária e pactualmente se entregou por isso. Então, Deus não dá o juízo que os culpados mereciam. Isso é misericórdia, porque Cristo recebeu o juízo. Isso é ira e justiça. Percebe que não há incompatibilidade. Todos esses atributos de Deus encontram-se em perfeita harmonia em Cristo. Misericórdia, ira e justiça não são opostas. Em Cristo ocorre exatamente o que nós lemos no Salmo 85:10, que diz: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Misericórdia e justiça se beijaram na cruz, na obra de Cristo. Em Cristo, irmãos, nós vemos todos os atributos de Deus em uma magnífica representação. Como o puritano presbiteriano George Charnock disse, Stephen Charnock disse: Cristo é o palco em que todos os atributos de Deus atuam em seus papéis. E Naum mostra bem isso. Ele é tardio em irar-se. Ele é bom. Ele é refúgio para aqueles que nele confiam. Mas o Senhor é vingador e misericordioso, vingador e terrível em ira contra os seus inimigos. Os que querem diminuir, irmãos, um atributo em detrimento de outro, forjam um Deus para si que não é o Deus revelado na Escritura Sagrada. Como certa vez eu ouvi um presbiteriano falando: Deus é mais amor do que justiça, ou o amor de Deus é maior que a sua justiça. Isso é um erro terrível. O infinito amor de Deus é exatamente manifestado em Ele satisfazer totalmente a sua infinita justiça. As duas coisas estão intimamente associadas à outra. O infinito amor de Deus se manifesta nisso, na satisfação da sua infinita justiça em Cristo. Em Cristo. Deus, irmãos, não é uma fatia de pizza de atributos, na qual algumas fatias são maiores do que outras. Deus é completo. Ele é infinito em tudo o que Ele é. Ele não pode ser partes. Espírito não é parte. Deus é espírito. E um espírito não pode ser partido como um corpo material pode. Por isso, tudo o que Ele é tudo. Ele é totalmente o que Ele é. Naum, irmãos, também nos mostra como isso funciona para nós no versículo 7. Ele é bom em fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Essa misericórdia é manifestada aos que se refugiam nele, ao que é contrastado o tempo todo, irmãos, os que se refugiam nele com os seus inimigos. A misericórdia é para estes, mas os seus inimigos que continuam em rebelião contra ele, está reservado a justiça, a ira. Refugiar-se nele, irmãos, conforme toda a Escritura fala, é crer em Cristo. Não é fugindo de Deus que nós escaparemos da sua ira, mas é fugindo
para Deus, é correndo nele, para ele, fazendo dele o nosso abrigo, o nosso refúgio, a nossa fortaleza por meio de Cristo. É um lerdo engano, é um lerdo e terrível engano, irmãos, os que esperam encontrar misericórdia em Deus, longe de Cristo. Longe de Cristo não há misericórdia. Sem Cristo não há desfrute de misericórdia. Tenha Cristo e ser de Cristo, e você terá misericórdia de Deus. Rejeite a Cristo, despreze a Cristo, e não espere misericórdia da parte de Deus. Ele é misericordioso para com os que se refugiam nele, e se refugiam nele aqueles que creem verdadeiramente em Cristo. Isso não é palavra de homem, irmãos. Isso é exatamente o que o Senhor fala. Abra, por favor, em João, capítulo 3, o próprio Senhor Jesus falando. João, capítulo 3, versículo 36. Então, acompanhe a leitura. Por isso, ele diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Essa riqueza da sua misericórdia e riqueza do seu amor, ela é manifestada em Cristo, com Cristo. E conforme Judas também fala no versículo 21, nós aguardamos a misericórdia de Jesus, que está em Jesus. Deus é misericordioso, sim, irmãos, mas apenas por meio de Cristo ou em Cristo. Fora dele, não há misericórdia. Apenas esse terrível juízo que é descrito aqui. Deus zeloso e vingador, cheio de ira, que toma vingança contra os seus adversários. E por que, irmãos, uma profecia de juízo começa com tais considerações, tais atributos de Deus? Primeiro, para relembrar o povo de Deus quem é o Deus que eles servem. Segundo, para colocar o que nós poderíamos dizer, cada um no seu quadrado. Isto é, quem são os que se refugiam nele e quem são os seus inimigos. Quem são os que vão receber a sua misericórdia e quem são os que vão receber a sua ira. E terceiro, mesmo o livro não sendo endereçado à impenação da Síria, ainda assim, esse povo não sabe quem esse Deus é e precisa ser informado, porque se o soubessem, não desprezaria. Com Deus não se brinca. Essa primeira porção, irmãos, do livro de Naum, nos ensina uma grande verdade para a nossa vida, queridos. Nós devemos conhecer corretamente a Deus e os seus atributos. O Senhor fala por meio do profeta Oséias no capítulo 4, o meu povo peca porque não me conhece, por falta de conhecimento acerca de quem eu sou. Irmãos, grande parte das heresias que têm prosperado na história da igreja e que continuam prosperando hoje, não apenas nas seitas, mas até mesmo em meio de igrejas ditas evangélicas, se dá porque os homens não conhecem a Deus. Os atributos de Deus não condizem com muitas dessas doutrinas. Nós precisamos, irmãos, conhecer a Deus e ter um senso que Ele é, não diminuindo um atributo seu em detrimento de outro, mas conhecendo em toda a sua beleza, em sua majestade, em sua glória, para que então possamos ser corretamente no Deus que se revela no Evangelho, no Deus que se revela em Cristo. Amém, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse teu livro, mais um livro da tua palavra, profeta Naum, muitas vezes desprezado por nós, Senhor, mas tão rico de verdades gloriosas para a tua igreja, de consolo, de crescimento, de conhecimento de quem o Senhor é. Nos dá graça de conhecermos o Senhor cada vez mais, Senhor. Que nós sejamos contados entre os que se refugiam em Ti e que recebem de Ti a misericórdia. Livra-nos, Senhor, de ser como aqueles que colocam-se na posição de adversários do Senhor e inimigos do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.